O Observatório da Imprensa está de volta com uma edição especial sobre o jornal Última Hora, que circulou em São Paulo, Rio de Janeiro, em edições satélites em Niterói, Brasília, Curitiba. Um jornal muito engajado nas principais campanhas em defesa das riquezas nacionais. A Última Hora tinha também um engajamento político, né? Quer dizer, ela teve um objetivo ao ser criada. Mas o tempo todo a campanha pela democracia. E democracia não existe, né? Direito de cidadão não existe, liberdade pessoal não existe, se você não tem realmente uma liberdade de imprensa. Uma delas muito forte foi a questão do petróleo. Havia uma campanha do exploração do petróleo das reservas do Brasil desde 1946. Então, em 3 de outubro de 1953, a Última Hora, quer dizer, 2 anos depois de ter sido fundada, ela publicou uma manchete onde o presidente Getúlio Vargas estava com as mãos manchadas de petróleo, né, as mãos enegrecidas, e a manchete fazia alusão que o petróleo era nosso. Ele ter cruzado com Getúlio, ter feito a Última Hora, ter se envolvido nas causas nacionalistas, no Petróleo é Nosso, nos anos 30, diretrizes e etc. e tal, foi um motivo de orgulho para nós, os herdeiros, por exemplo, e graças a Deus, na minha opinião, ele estava do lado das boas causas. A maior campanha sempre era isso, né? Era a defesa desse lado do interesse público, desse lado da sociedade, da cidadania, permanentemente. Era um jornal muito interessante, um jornal que realmente marcou época, mas que a partir do AI-5 caminhou inexoravelmente para a falência, para o fechamento. Foi cerca de 2 anos depois, foi literalmente estrangulado, porque realmente a extrema-direita, que já tinha feito o IPES, o IPAD, aquela coisa, que já tinha tomado medidas que afetavam extremamente a circulação do jornal, como praticamente o boicote da publicidade e outras medidas que realmente prejudicavam o jornal. Ele não teve condições de durar mais do que 2 anos, embora a direção do jornal tivesse sido entregue do Antônio Jobim, que era um moderado. Era um homem que procurava sempre conciliar e subsistir dentro do regime militar. O governo é passageiro. Os jornais é que deveriam ser eternos, ou pelo menos durar o máximo possível. Alzir Abreu, o Samuel conseguia esse milagre, não é, de se dar bem com todos. Quer dizer, ele tinha... Ele era próximo, digamos, da esquerda, do Partido Comunista, mas ele tinha como amigos figuras importantes do mundo financeiro. Gostaria que você rapidamente contasse um pouco essas conexões do outro lado que ele tinha, né? A gente pode lembrar que ele, quando criou a Última Hora de São Paulo, quem financiou? Francisco Matarazzo, entendeu? Então, ele tinha essas ligações e tinha esses apoios, né? Quando todos acusavam ele de ter apoio só do Banco do Brasil, do governo Vargas, ele tinha apoio de... Não, apareceu aí a foto do Walter Moreira Salles. Lógico, exato. O galote da Light era amicíssimo com ele, portanto... Ele sabia conciliar. Tem aqui uma coisa rapidíssima que eu quero mostrar, que essa primeira revista, a Revista Brasileira, a primeira revista que ele dirigiu mesmo, de 34, não é? E ele aparece como secretário de redação. Mas o diretor da revista era Batista Pereira. Batista Pereira era um grande nome da aristocracia brasileira, era o genro do Rui Barbosa, tinha sido genro do Rui Barbosa. Quer dizer, ele conseguia, ele conciliava, ele estava sempre, quer dizer, o Novo Brasil
era o Samuel Weiner. A industrialização. Ele foi o homem da industrialização brasileira na imprensa. Por isso que Walter Moreira Salles gostava dele, Matarazzo gostava dele, porque ele é um homem que retratava esse novo espírito brasileiro. E agora, como é que se faz? Como é que se faz esse espírito? Essa pergunta é para o Milton Coelho da Graça. Como é que se faz esse espírito voltar um pouco para a imprensa brasileira? Sem nostalgias, vai ser nostalgia. Não pode ter nostalgia. Eu acho que tem de se entender, quer dizer, a imprensa brasileira, neste momento, por causa da ditadura, acho que exerceu um efeito muito terrível e um pouco permanente na nossa imprensa, que é essa submissão ao poder, né? O vício da submissão ao poder, ele continuou um pouco. E nós não ousamos como Samuel ousou. O que era importante ali era ousadia, que eu acho que a imprensa perdeu. Acho que a imprensa hoje ela tem ousadia para fazer mudanças industriais, mas não tem ousadia na concepção do jornal. Se você olhar bem, nossos jornais estão parados no tempo. Alzira, como é que você vê isso? Você que é uma estudiosa da política e da imprensa, você trabalha com a imprensa, você mergulhou nas coleções de jornais como ninguém. Rapidamente, uma avaliação sua dessa imprensa que você acompanhou. Eu vejo como esse é o período, como diz o Milton, é um período, ele acompanha a mudança do Brasil, né? Os anos 50, ele vai introduzir mudanças, ele está acompanhando essas mudanças e vem até, quer dizer, o Samuel leva o jornal praticamente até os anos 70, né? Depois ele vende o jornal em 70, que vai ser finalmente fechado. Ele vai vender em 70 e depois vai ser fechado em 91. Você está falando, ele foi criado em 51 e ele é fechado em 1991. Eu acho que sim, que o jornal hoje precisava ter um pouco do espírito do Samuel Weiner, né? De ousadia, sabe, de criatividade. De vibração. De vibração. Eu acho que sim, que está faltando um pouco isso. O jornal está precisando um pouco de buscar, né, no Samuel Weiner alguns Samuéis Weiner, né? Quer dizer, com essa vibração, com essa entrega total ao ofício, não é? Ele só pensava jornal. Tem 30 segundos. Você mencionou lá atrás Roberto Marinho, como também um inovador melhor. Roberto Marinho me contratou ao saber que eu tinha sido a última hora, 15 anos depois, só para registrar isso. Chegamos ao programa, quero agradecer a presença do jornalista Milton Coelho da Graça, da historiadora Alzira Abreu, e lembre-se, acompanhando o Observatório pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.